Oi, tudo bem, gente? Meu nome é Levi de Menezes, tá bom? Eu sou residente pela Universidade do Estado do Amazonas, tá bom? Eu estou ministrando aqui na Escola Estadual Tenente Coronel Cândido José Mariano, famoso CMPM5, ok? E hoje a gente vai fazer uma ministração sobre razão, tá ok? Não se preocupe que a aula vai ser fácil, rápida e muito prática, tá bom? Olha só. Razão é uma grandeza, ok? É algo que pode ser medido, né? A gente já estudou algumas grandezas, como comprimento, superfície, massa, temperatura e tempo, tá bom? E agora estudaremos algumas relações entre duas grandezas, né? Considerando a razão entre os seus valores, ok? Temos aí como, por exemplo, né, a razão entre a quantidade de dentes da engrenagem B e a quantidade de dentes da engrenagem A. Como seria esta razão, né? Temos aqui, ó, a engrenagem A e a engrenagem B. Na engrenagem A temos 12 dentes e na engrenagem B 30 dentes. Só. Como eu disse, aqui, ó, a razão entre a quantidade de dentes da engrenagem B é a que vem primeira, então B vai ficar em cima e, ó, a quantidade sobre a quantidade de dentes da engrenagem A. Então, A vai ficar embaixo, tá bom? Olha só, B, ó, aqui fica em cima é o antecedente, ou seja, a primeira informação que vem, né? E A é o consequente, a segunda informação que temos, tá bom? Então, como vai ficar, ó, B, a engrenagem B tem 30 dentes, como está escrito aqui, ó, e A tem 12 dentes, tá bom? Como nós conseguimos enxergar aqui, tá bom? O resultado dessa divisão é 2,5, como podemos observar aqui, tá bom? Esse 2,5 o que significa, né? A quantidade de giros da engrenagem A para um giro completo da engrenagem B, tá bom? Ou seja, a razão, né, é dados dois números x e y, né, inteiros, com y diferente de zero, né? Y, no caso, é o denominador, que não pode ser igual a zero, tá bom? A razão de x para y pode ser indicada pela fração, né, a forma fracionária, tá bom? Ou pelo quociente, né, quando a gente coloca os dois pontos, tá bom? Nessa razão, lê-se x está para y, tá bom, pessoal? Muito bem. Olha só. Note que ao escrevermos uma razão, devemos considerar a ordem em que a comparação é feita, né? Aquele processo no qual eu acabei de dizer para vocês que, ó, por exemplo, se invertermos a ordem da comparação anterior, ou seja, se escrevermos a razão entre a quantidade de dentes da engrenagem A e a quantidade de dentes da engrenagem B, teremos o inverso, né? Ó. A quantidade da engrenagem A, que era 12, vai ficar em cima e a quantidade de engrenagens B vai ficar embaixo. Esse é o inverso, né? E isso afeta diretamente no resultado, né? No primeiro resultado tínhamos 2,5, agora temos 0,4, né? O que isso significa? Significa 0,4 é a quantidade de giros da engrenagem B para um giro completo da engrenagem A, tá bom? Olha só, a razão 30 sobre 12 representa a quantidade de voltas da engrenagem A para um giro completo da engrenagem B. Já a razão 12 sobre 30 representa a quantidade de voltas da engrenagem B para um giro completo da engrenagem A, ok? Nesse caso, dizemos que a razão 30 sobre 12 é o inverso da razão 12 sobre 30, né? O que? Inverso por quê? Porque tudo que estava embaixo, né, foi para cima e o que estava em cima foi para baixo. Olha aqui, ó. 30 estava em cima, foi para baixo, e o 12 estava embaixo, foi para cima, tá bom? Olha só, uma razão inversa à outra se o produto entre elas for igual a um, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, temos esse exemplo aqui, ó. Eu tenho a razão 4 sobre 5. Qual é o inverso da fração 4 sobre 5? O 5 está embaixo, ele vai para cima, e o 4 que está em cima, ele vai para baixo. Olha só, o 4 está em cima, vai para baixo, e o 5 que está embaixo foi para cima. Se a gente multiplicar eles, ó, vai ser 4 vezes o 5 vai dar 20 e 5 vezes o 4 também vai dar 20, né? Toda grandeza, né? Todo número.
é, que está sendo dividido para ele mesmo, né, o resultado sempre vai ser igual a 1, né? Por exemplo, aqui temos 20 está para 20, né? O 20 dividido por 20 é igual a 1, tá bom, pessoal? Olha só, algumas razões são bastante usadas e recebem nomes especiais, né, dentro do nosso cotidiano, tá bom? A gente utiliza muito elas, tais como a densidade demográfica, né, que a gente vê muito em geografia, né, escala, velocidade média também, né, em física que a gente trabalha isso, né, densidade de um corpo e porcentagem, né, todos esses tópicos, eles são abordados em muitos estudos acadêmicos, né, dentro do nosso cotidiano, tá bom? Então, a seguir a gente vai vendo e explicando, vou explicando para vocês, tá bom? Cada tópico desse, né? A gente vai estudar cada tópico desse que eles se referem a razões, tá bom? Divisões, tá ok? O primeiro tópico é a densidade demográfica. Como é que é a densidade demográfica, né? Ela é a razão entre a quantidade de pessoas, de habitantes que vivem, né? Que moram, que habitam, né? À medida da área de uma região, tá bom? Essa razão ela é a medida em habitantes por quilômetro quadrado, ok? Assim, de acordo com as informações ao lado, podemos calcular a densidade demográfica aproximada do município de Japurá, aqui do estado do Amazonas, tá bom? Olha só. De acordo aqui, ó, nesse tópico aqui, tá bom? De acordo com os resultados, deixa eu colocar aqui como apontador laser. De acordo com os resultados do censo de 2010, o município de Japurá, no Amazonas, tem 7.289 habitantes em sua área territorial, tá bom? Em sua área territorial, aquele espaço de medida ali do município de Japurá, né? Tem a sua área territorial que mede 5.792 quilômetros quadrados, tá bom? Então, como é que é? A gente sabe que a densidade demográfica é a razão entre a quantidade de habitantes para a sua área territorial, tá bom? Olha só, quantidade de habitantes, qual é? E aqui vem primeiro, né? Olha o que ela colocou aqui, ó, 7.289. A gente colocou aqui em cima, ó, 7.289 para a sua área territorial, né? A área da região. Olha aqui, ó. É 5.792 quilômetros quadrados. Colocamos aqui, ok? Ao efetuar essa divisão, obtemos que aproximadamente é 0,13, né? Ou seja, existem 0,13 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Agora, olha só, esse é o município com a menor densidade demográfica do país, ok? Para se ter uma ideia, a densidade demográfica do Brasil é de 22,3 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Olha só, agora vamos estudar o segundo tópico aqui, né? Observarmos que é a escala. A escala, ela geralmente é encontrada em mapas, tá bom, pessoal? Olha só, é a razão entre as dimensões de uma produção, de uma reprodução, perdão, e as dimensões do objeto representado, ok? A reprodução, vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui um laser, um pontador, laser. Olha aqui, ó. A reprodução pode ser o mapa de uma cidade, a planta de uma casa, a maquete de um prédio e entre outros, tá bom? Por exemplo, no mapa do estado do Amazonas aqui embaixo, né, representado abaixo, a escala é de 1 centímetro para 310 quilômetros, ou seja, a cada 1 centímetro do mapa, no papel físico mesmo, ele está representando 310 quilômetros da realidade do estado do Amazonas, tá bom? Ou seja, a cada 1 quilômetro, a cada 1 centímetro, melhor, como eu disse, do mapa corresponde a, na realidade, 310 quilômetros, certo? Essa razão é representada no quociente 1 está para 31 bilhões, né? Ou na sua forma fracionária 1 está para 31 milhões, ou 1 centímetro, né, está para
310 km na sua forma do quociente, tá bom? Dados as suas grandezas, tá? A distância em linha reta entre Japurá e Manaus no mapa é de 2,4 centímetros, né? Então, para descobrirmos isso em linha reta, né? A distância real, a gente efetua esse cálculo, né? 2,4 vezes 310 quilômetros, né? Ora, por que, já pensando que a cada 1 quilômetro é 310, se eu tiver 2,4, né? É... Quantos quilômetros eu vou percorrer, né? Aqui a gente multiplica por 310 quilômetros, né? Então é igual a 744 quilômetros a distância em linha reta, né? De Japurá e Manaus, né? Tá bom? Até Manaus. Agora, ó, vamos verificar a velocidade média, tá bom? A velocidade média é a razão entre a distância percorrida, e o tempo, tá bom? Geralmente medida em quilômetros por hora ou metros por segundo, tá bom? Observamos que hora, né, ou quilômetros, é a parte da distância, né? Por hora, que é o tempo, tá bom? Aqui também metros, distância, segundos, tempo, tá bom? Veja, por exemplo, que a velocidade média de um automóvel, um carro, que percorreu a distância de 260 quilômetros em 4 horas, pode ser calculada na seguinte maneira, né? Olha só, ele demorou 4 horas para percorrer 260 quilômetros, né? Então, portanto, a sua velocidade média desse automóvel é de 65 quilômetros por hora, tá bom? Ok? Olha só, é importante enfatizar, como temos aqui nessa observação aqui, ó, que ó, nesse trajeto, por exemplo, que ele estava no ponto A, foi até o ponto B, tá bom? E ele demorou 4 horas para isso, né? E ele percorreu 260 quilômetros, né? É importante enfatizar que no meio desse trajeto ele pode ter diminuído um pouco sua velocidade e depois disparado, né, ficando um pouco mais rápido, mas em média, tá bom? No meio termo ele percorreu 65 quilômetros por hora, tá bom? Certo? Olha, mais uma demonstração da utilização, né, da razão, tá bom? Dentro do nosso cotidiano, certo? Agora, vamos estudar a densidade de um corpo, tá bom? A densidade de um corpo é a razão entre a massa e o volume de um corpo, tá bom? Em certas condições de temperatura. Geralmente, a densidade ela é medida em gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico, perdão. Observe, por exemplo, a massa e o volume de dois cubos, tá bom? Um de madeira e o outro de ferro. Olha aqui, ó. O de madeira mais o marrom e o de ferro um tom mais cinzento, tá bom? A densidade do cubo de madeira vai ficar como, por exemplo, 13,5, né? Porque, ó, a massa desse cubo de madeira é de 13,5 gramas e o seu volume ocupacional é de 27 centímetros cúbicos, tá bom? Olha só, colocamos aí no antecessor, no numerador 13,5 e no denominador 27 centímetros cúbicos. Na sua razão, seu resultado é de 0,5 gramas por centímetro cúbico, tá bom? Logo, por que gramas por centímetro cúbico? Porque 13,5 é gramas, que é a massa, né? E o 27 são centímetros cúbicos, tá bom? Por isso, centímetros cúbicos. Por isso, 0,5 gramas por centímetro cúbico, tá bom? E isso também acontece aqui, ó, para descobrirmos a densidade do cubo, que ele é fabricado de ferro, tá bom? Ele tem a sua massa de 210,6 gramas e o seu espaço ocupacional, né, de volume tem 27 centímetros cúbicos, tá bom? Efetuamos a razão, né, da sua massa pelo seu volume, né, e obtemos aí 7,8
gramas por centímetro cúbico, né? A observação que está escrito aqui é o quê? Que a densidade da água, né, ela é de 1 gramas por centímetro cúbico, tá bom? Essa é a densidade da água, tá bom? Todo material, todo corpo que tem a densidade menor que 1 grama por centímetro cúbico, né, ela consegue flutuar na água, né? Se tiver uma densidade maior que 1, né, ele afunda, tá bom? Só isso, tá bom? Muito interessante essa observação, né? Se ele tiver uma densidade maior que a da água, ele afunda. Se tiver menor, como o da madeira, ele flutua, ok? Agora, vamos verificar a porcentagem. A porcentagem, né, na qual observamos muito em lojas, quando saímos para ir para comprar roupa de Natal, qualquer coisa assim. Ah, compre tantas roupas e tenha 20% de desconto, né? Observamos muito isso no nosso cotidiano, né? Ela é uma razão que representa a parte considerada em um total de 100 partes iguais. Ela compara grandezas de uma mesma natureza. Por exemplo, se for roupas, né? Tanto o antecessor quanto tanto o numerador quanto o denominador, eles têm que ter a mesma grandeza. Por exemplo, os dois têm que ser roupa, por exemplo. Olha só, por exemplo, em uma sala com 25 alunos, né? Todos são alunos, né? Por exemplo, se 15 são meninas, então, olha só, 15 são meninas e eu tenho 25 alunos. Essas meninas, elas não deixam de ser alunos também, tá? Então, por isso a gente conseguiu colocar tudo numa mesma razão, tá bom? Olha só, vou escrever aqui 15 alunas, né, de um total de 25, tá bom? Olha só, como a gente vai conseguir representar isso em porcentagem, né? Temos essa razão aqui. Só que aqui na definição está escrito bem assim, ó, é a razão que representa a parte considerada 15 em um total de 100 partes iguais. Então, o que a gente tem que fazer? 100 partes iguais. A gente tem que achar, né, descobrir qual é a fração equivalente, né, equivalente a essa que temos aqui, 15 está para 25, na qual o denominador é igual a 25. Perdão, ou melhor, é igual a 100, tá bom? Que número eu multiplico por 25 que vai dar 100, né? Muito fácil, é o 4, né? 4 vezes 25 é o 100. Se eu não souber, eu pego aí o 100 e divido pelo 25, que aí encontramos aí o resultado, tá bom? Se eu multiplico o denominador por 4, logo eu também tenho que multiplicar aí o numerador por 4, né? Eu multiplico o denominador e o numerador por 4, que encontramos aí 15 vezes 4 igual a 60, tá bom? Eu pego esse 100 que está aqui no denominador e reescrevo ele como na forma de percentual, tá bom? Aí a gente encontra aí que as 15 meninas da turma representam, na verdade, 60%, tá bom? Da turma, ok? E essa foi a aula, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua presença, a sua atenção, tá bom? Até a próxima.